Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Meu nome é Aurora Pax e você está no curso Tarô e Sua Intuição. Hoje nós vamos falar sobre a família de número 4, que é a família do Imperador. Como nós já vimos na aula passada, os arcanos maiores dessa família são o Louco e a Morte. Se você reduzir 22, dá 4. Se você reduzir 13, dá 4. E os arcanos menores dessa família são os 4 de todos os naipes. São 4 de ouros, o 4 de espadas, o 4 de copas e o 4 de paus. Para os arcanos maiores, então, nós temos a construção, a transformação e a confiança. São as palavras-chave para essa família. Começando com o Imperador, é regido por Marte e signo de Áries. Lembrando que se você conhecer alguma divergência, bibliografia diverge nesse aspecto. Aqui para nós, então, Marte, signo de Áries. A Morte, nós temos o planeta Plutão. E o Louco, nós temos o planeta Urano. Nos três, a gente tem como palavra-chave impacto. O Imperador é o impacto paternal e mundano do mundo. Na Morte, nós temos o impacto na vida. E no Louco, nós temos o impacto espiritual. Nós vamos entender um pouquinho mais o que isso quer dizer. Lembra que nós falamos sobre construir, transformar e confiar? Então, aqui nós temos construir. Esse arcano aqui tem bem forte o construir, o fazer. Então, construir. Como nós já vimos na aula passada, a transformação vem aqui com a morte, que a gente já viu que não é uma morte física necessariamente, e sim uma morte para o que já foi, no sentido de transformação, alguma coisa que não vai ser nem um pouco como era antes. Construir, transformar e aqui confiar. Confiar. Então, antes mesmo da gente olhar mais a fundo os símbolos, já dá para a gente ver que ele está sereno, confiando, na beira do precipício. Até o cachorro está mais preocupado que ele, né? Então, construir, transformar e confiar. O impacto maternal e do mundo, o impacto na vida e o impacto espiritual. Então, o imperador é a energia de estabelecer, fazer e construir. Ele está alinhado com a energia de Áries, de liderança. Essa palavra é muito importante, liderança. Então, pensa sobre como você faz alguma coisa. Entra nessa energia do fazer. Para você pensar como você vai fazer alguma coisa que não seja mecânica, você vai precisar da energia da imperatriz. Lembra que é tudo uma história aqui das energias que a gente carrega durante a nossa vida, né? Em todo o caminho que a gente faz dos arcanos maiores, da nossa jornada de vida, né? Então, nós chegamos aqui no Imperador, nós já carregamos a energia da Imperatriz, que é a energia de criatividade e imaginação, energia yin, feminina. Aqui nós temos uma energia yang, masculina do fazer e da liderança. A imaginação te trouxe a paixão e trouxe para cá esse fogo da energia de Ares, do fazer. Já nasceu a paixão com a imaginação receptiva, lembra que a gente falou muito da coroa receptiva, né? Você já recebeu essa energia, criou, gestou, nasceu então esse fogo, até a cor, né, pessoal? Da energia do fazer. Esse processo de criação requer muita energia e foco. Agora, vamos reparar que por baixo dessas vestes vermelhas aqui, a gente está vestindo o quê? Uma armadura. É rígido.
Uma armadura rígida que também, além de ser rígida, no fazer, nessa energia forte do fogo, ela também protege. Então, você mantém a sua suavidade interna nesse processo, mas você cria como que uma bolha onde você se protege e mantém essa energia. Então, fica bem tranquilo da gente pensar que não necessariamente usando essas palavras numa tiragem, existe aqui sim uma energia forte que nasceu de uma paixão, vem com esse fogo aqui, já foi o processo criativo, agora está o processo de fazer, mas existe também toda essa proteção, essa distância, quase que um muro protegendo no fazer toda essa sua energia e todo esse foco que você guarda para o seu fazer. Então, esse arquétipo aqui não é um estereótipo. Então, não é para a gente pensar assim, imediatamente identificar uma pessoa fechada, sistemática, que cria muros para se proteger e faz. Arquétipos não são estereótipos. Não é aquela coisa do desenhinho dos Simpsons. Ele contém toda a energia dessa potencialidade aqui, com a sombra e com a luz. Então, se por algum motivo, quando eu falei essas palavras para você, você pensou numa pessoa e pegou as suas crenças limitantes que dizem que isso é ruim, isso é bom, isso pode, isso não pode, tenta apagar isso e lembrar que arquétipos são potencialidades completas com luz e sombra e não estereótipos. Não tem nada de errado, ruim, negativo. Não existe isso. Existe todas as potencialidades dentro desse arquétipo importante aqui. Muitas vezes o que acontece aqui é que você vê uma pessoa que tem riquezas, fica bem claro, tá até com uma coroa, né, com pedras preciosas e ouro. Essa pessoa é da cor branca, essa pessoa é mais velha e essa pessoa é homem. Quando você pega essa carta, se por algum motivo você já tem, então, por causa da nossa sociedade atualmente, alguns conceitos formados já sobre o que uma pessoa que se parece com essa figura aqui, tendo riquezas, sendo dessa ou daquela classe social, né? Entre outros aspectos, se você já sente uma negatividade com essa carta aqui, por causa da representação, tenta tirar isso, porque isso é um arquétipo puro. Essa é uma de muitas representações. Então, por isso, existe muito complexo com essa carta, porque a gente já olha e já tem uma resistência. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma coisa que não poderia acontecer, mas que fica bem tranquilo de entender o que eu quero dizer com os estereótipos, tá? Então, vamos supor que quando você era pequeno, pequena, você tinha um vizinho e esse vizinho tinha, então, um olho na testa, tá bom? Você que tá vendo aí, conhece alguém ou tem um olho na testa, senão é um ataque a você, tá bom? Tô dando um exemplo aqui que provavelmente não aconteceu, para você poder fazer suas analogias aí. E você se tornou amigo ou amiga desse vizinho com o olho na testa. Estava tudo muito bem, até que um dia o seu pai, ou a sua mãe, ou a pessoa responsável que morava com você, te disse que não, você não poderia mais ser amigo daquele seu vizinho com um olho na testa, porque pessoas com um olho na testa não são boas, pessoas com um olho na testa roubam, pessoas com o olho na testa mentem e outras coisas que aquele seu pai, mãe ou responsável julgava ruim. Então você fez aquela imagem do que é ser uma pessoa com o olho na testa, certo? Você pega essa carta e essa carta você nota, então, faz de conta
que aqui a representação do arquétipo através de uma imagem tem um olho na testa. Bum! Essa carta é ruim. Percebeu? Obviamente, nós estamos vendo aqui que não tem olho na testa até hoje no meu conhecimento. Não sei de ninguém que tenha olho na testa, mas acho que ficou bem entendido o que eu quis dizer para vocês aí, não é mesmo, pessoal? Então, essa é uma representação de um arquétipo puro, com todas as suas potencialidades. Não vamos nos deixar influenciar por, quando eu era pequeno, meu pai, minha mãe, meu responsável disse que isso era ruim, isso era feio. Eu conheço uma pessoa que eu não gosto que se parece com essa, etc. Tá bom? Vamos seguir em frente, então. Então, esse aqui não é uma pessoa tóxica, não é uma pessoa que vai trabalhar que nem uma máquina e exigir que você faça o mesmo. Não é uma pessoa ruim porque é dessa ou daquela classe social. Não tem nada disso aqui, tá? Importante lembrar isso. Gosto de deixar bem claro quando a gente estuda isso daqui. O arquétipo tem uma profundidade. Todo mundo tem essa energia em si, mais ou menos aflorada, que é a energia do fogo do fazer, que nasceu de uma paixão criativa e que agora vai proteger-se e armar-se para guardar essa energia para si. Isso é uma coisa que nós devemos fazer em um ou outro método, de uma ou de outra maneira. Se isso vai ter agressividade ou não, se isso vai ter uma paixão que sai atropelando todo mundo ou não, isso daí vai depender de como a pessoa vai lidar com a potencialidade que ela tem. Quão reativa ela vai ser para a potencialidade do arquétipo que vive em você, certo? Então, por mais que isso não seja uma leitura da carta, quando chega nessa carta, os alunos piram o cabeção. Então, precisa ser falado isso. Todo mundo tem essa potencialidade e como você vai lidar com essa potencialidade depende das suas limitações que nasceram dos seus conceitos já feitos na infância, adolescência, vida adulta, por pessoas que você conheceu. Limpa isso, essa potencialidade é importante, todos temos, todos devemos trabalhar. Existe no arquétipo luz e sombra. Continuando, então. Construir energia paternal, que não significa homem, porque na sua casa, por exemplo, você pode ter tido energia paternal mais numa outra figura. Sua mãe, sua avó, não necessariamente é um pai. Energia paternal. Energia daquela pessoa que vai dizer para você, aqui pode, aqui não pode, certo? Energia do fazer. Energia do impacto no mundo. Criar, liderança, todos temos em nós. Se você nasceu com o número 4, ou seja, se sua carta da alma é o número 4, o imperador vai criar muito além da ideia masculina, do patriarcado, não tem nada disso aqui, tá? Você tem isso em você, independente de como você se identifica. Se você nasceu na energia do número 4, talvez você já tenha, por exemplo, uma energia, uma gana de criar algo novo no sentido prático, de fazer, não no seu pensamento, a criatividade. Você vai colocar em ação. Ser uma pessoa, por exemplo, empreendedora, ter o seu próprio negócio, criar um império. E como você vai lidar com isso? Quão reativo você vai ser ou não aí? Vai de como você lida com essa potencialidade que você vai ter. Mas o número 4 tem essa potencialidade, certo? A sombra, o estereótipo. O não deixar que essa energia se manifeste por causa dos estereótipos. Outra sombra, congelar. Outra sombra. Chega uma dificuldade, chega um desafio, foge, pica a mula. Dá linha na pipa, tchau, não vou. Como eu gosto de brincar aqui em casa, que nem no desenho do pica-pau. Não vou, não. Essa é a sombra. Se você tem essa energia do 4 em você, no seu nascimento ou naquele momento está vindo muito em tiragem, vão chegar para você
oportunidades para você exercer esse poder, exercer essa potencialidade. A sombra é ficar preso no estereótipo e não fazer. A sombra é não vou, não. Ou congelar. Chega na sua mão algo importante, olha, você, fulano, toma esse projeto para você e faça. Porque você é capaz. Eu sei da sua energia do fazer, do construir, do impacto no mundo, a energia paternal, de tomar as rédeas de uma situação. Faz aí, e você congela, não consegue. Essa é uma sombra. Você pode também ficar indeciso ou indecisa, ou muito forte, sem conseguir lidar com essa energia que está ali. Lembra da armadura, reserva essa energia, foca para criar. Os símbolos aqui: o trono, autoridade e liderança. Tira todo o seu preconceito. Vou falar a palavra que eu não tinha falado até agora. Das palavras autoridade e da palavra liderança. Alguém tem que liderar. Será? Não sei. Mas esse aqui lidera, tá? Veja o que você pensa sobre isso e tenta ressignificar aí. A coroa recebe a informação divina. Então, a gente tinha visto toda a receptividade da energia Yin para a criatividade, recebendo a informação e alinhando com o plano divino. Lembra, né, Imperatriz? Aqui também, tá, pessoal? Tá com coroa. A coroa é receptividade. Então, tem sim também receptividade nessa carta, com a informação divina, porque no mundo é liderança e criar. Então, não confundam, vou colocar o 2 aqui, não confundam, porque não é dessa família. Porém, se você estiver pensando no seu caminho da sua vida, na sua jornada, você já segura em você também a energia do 2 que, entre aspas, já teria ido, né? Lembra que a gente falou sobre tudo ter a dualidade? Que a gente falou um pouquinho sobre as leis herméticas e uma delas, esse curso a gente não vai a fundo nelas, mas é sempre bom saber, uma delas fala exatamente sobre isso, né? E é uma forma que a gente tem de pensar sobre isso, da polaridade, tudo vai ter dois lados, escuro, claro, também, né? Aqui, a gente colocou a fita de Meves, né? Nesse equilíbrio aí, nesse malabares aqui da dualidade. Já foi a dualidade, certo? Mas ela está presente em tudo, que seria a polaridade. Então, nós temos feminino e masculino em todos. Aqui a gente consegue perceber mais claramente a energia masculina, yin, mas ele tem yin e yang, certo? E aqui está sendo representado pelo cetro, o cetro e o orbe, né? Essa esfera aqui, o masculino e o feminino aqui, em equilíbrio. Aqui está representando o cosmos, ou o feminino, e aqui está representando o masculino. Bem claro, né? Quando é uma coisa assim, mais fálica, geralmente é o masculino. Então, yin e yang. Aqui nós temos um símbolo que a gente já tinha visto, que é Ankh, formando aqui na ponta do cetro, que representa a vida. Lembra que a gente falou sobre montanhas? A diferença entre a montanha ser suave, a montanha ser bem pontuda, a montanha ter verdejante, que você olha, aquilo já até te acalma. Nesse caso aqui, ela é bem enrugada, tá vendo? Além de ser vermelha e pontuda. Isso associado, o vermelho com o branco, o vermelho com o branco. A gente já viu isso lá no mago. Volta lá e olha também, tá? Também tem a ver com o quê? Chakra base e da coroa. Então, se você pensar no corpo humano, existe uma conexão entre o da coroa e o base. Então, ele vai ter a receptividade e a materialidade. Está presente aqui. Bastante vermelho,
essa autoridade dele, ela foi merecida através do fazer, através do trabalho. Então, hoje, pessoal, nós terminamos por aqui com o imperador, as comparações e como se relacionam o imperador com os outros arcanos maiores e com os 4 dos outros naipes. A gente vai vendo aos poucos, para essa aula não ficar tão comprida. Mas a gente termina lembrando, então, que nós ainda temos, além da ressignificação, os símbolos para a gente ver da morte, os símbolos para a gente ver do louco e fazer toda aquela relação que a gente faz com a energia do 4 nos arcanos menores. Ficamos por aqui. Eu agradeço imensamente. Quero fazer um agradecimento especial aos nossos membros. Muito obrigada por vocês apoiarem o canal para que a gente possa continuar, então, o nosso trabalho. Um beijo grande. Salve luz!